Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de seleção brasileira feminina, né? A gente vai falar de Pia Sanhage, o trabalho que ela tem feito até aqui, as expectativas para a Copa América, que vai começar amanhã, né, contra a Argentina. Vai ser 9 horas o jogo, a Copa América na Colômbia. Fica aí que você vai gostar do vídeo. Sobre a seleção brasileira, eu queria falar de 3 pontos que eu acho muito importantes. Um é a diferença que eu acho que precisa se estabelecer entre a análise que se faz sobre a Pia Sanhage dentro de campo, com as jogadoras, a formação do time, o sistema escolhido, a forma como ela aproveita as atletas. Isso é uma coisa. Outra coisa é o papel, a função e a importância que ela tem nos aspectos que compõem o extracampo. Que aí você entra com questões que são de longo prazo, né, que envolvem questões da base, que envolvem a comunicação da CBF com os clubes, que envolvem toda a questão estrutural, e é nesse ponto que eu acho que é onde a Pia mais tem a contribuir. Essa diferenciação ela é especialmente importante para o estágio onde se encontra o futebol feminino atual, especialmente aqui no Brasil. No mundo inteiro, o futebol feminino ele está no seu início de desenvolvimento, com uma pujança um pouco maior, mas no Brasil, especialmente, a coisa ainda está engatinhando. Então, essas questões estruturais de como pensar, de como imaginar, de como se estruturar para o longo prazo, para como os times, a seleção brasileira vai direcionar em termos estratégicos a questão da base, a questão física das jogadoras, todo esse debate, essa conversa, esse diálogo entre CBF, clubes e federações. Eu acho que uma figura como a Pia Sanhage, ela, não só a Pia, mas todo o staff que está com ela, isso para mim parece bem importante nesse momento. Isso posto, eu acho que isso também não pode significar que a gente deva engolir tudo o que a Pia Sanhage faz dentro de campo como estratégia e como direcionamento de sistema de jogo, de forma de jogar. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que são funções diferentes. Isso eu acho que já ajuda a elucidar um pouco qual possível solução. Eu não sei a viabilidade disso, mas eu gostaria de imaginar possível, né? Eu gostaria de ver isso acontecendo, a Pia atuando na CBF, só que nessa posição de coordenação, de elaboração de estratégias para longo prazo para a seleção brasileira, e essa comunicação com os clubes, eu acho que esse seria um lugar perfeito para a Pia Sanhage. Bom, agora eu quero falar um pouquinho de como a seleção brasileira tem atuado. A seleção da Pia Sanhage tem um modelo de jogo que é baseado em velocidade. A seleção da Pia Sanhage não é uma seleção que gira a bola e a partir desse balanço de levar a bola de um lado para o outro, encontra os espaços. Não tem isso. A seleção da Pia Sanhage, quando pega a bola, ela faz transição rápida. As jogadoras de frente são todas jogadoras habilidosas, dribladoras, de velocidade, que imprimem um ritmo nas adversárias de modo a sempre estar disputando o tempo com essas adversárias. Esse é um modelo problemático, porque contra seleções europeias, e não só, a gente teve o mesmo problema contra a Austrália, contra seleções de um nível um pouco maior do que as que a gente vê na Copa América, a gente vai ver na Copa América. Essas seleções elas não caem muito nisso, porque a jogadora brasileira, quando pega a bola, seja a Debinha, seja a Caroline, seja a Geise, elas conseguem até ganhar espaço com o seu drible, com a sua velocidade. Mas essas seleções adversárias vão apresentar cobertura, vão apresentar posicionalmente recursos para você ganhou de mim na primeira
no primeiro gesto ofensivo que você fez, eu vou te neutralizar no segundo, se eu não neutralizar no terceiro, vai ser no quarto, vai ser no quinto, vai ser no sexto. E é dessa forma que acontece, porque o Brasil não apresenta alternativas praticamente a isso. As trocas de passe, que são os recursos coletivos dentro do futebol que permitem essa alternância das estratégias, da criação, da forma de se construir jogadas, o Brasil ele é muito, muito limitado nessa questão. É como se o Brasil ele não conseguisse se organizar em campo de modo a jogadores que não estão com a bola saberem o que vão fazer quando a outra está com a posse da bola. E isso acontece muito em função do esquema adotado pela Pia. Porque, para ilustrar isso, eu posso citar o jogo contra a Finlândia. O jogo da Finlândia foi 0-0, lembrando que a Finlândia é uma seleção que está um nível mais abaixo do que essas seleções que o Brasil jogou nesses últimos jogos. Mas, curiosamente, no segundo tempo, eu gostei da formação que, acidentalmente, talvez a Pia ela tenha conseguido colocar em campo, que ela saiu daquela lógica de ter duas volantes, duas alas e duas na frente. Ela colocou a Ana Vitória para atuar, e aí o meio de campo ficou basicamente com Luana, Angelina e Ana Vitória. Porque ela, na verdade, a Pia ela colocou a Ana Vitória para jogar à esquerda, extremada à esquerda. Só que não é a posição da Ana Vitória. Então, por mais que ela tentasse fazer aquela posição, ela centralizava o tempo inteiro. Isso acabou fazendo com que a Ana Vitória ela tivesse dado ali uma dinâmica no meio de campo muito boa. E aí o problema do Brasil se deslocou mais para frente. Aí essas questões desse modelo de jogo do improviso, que ele tende muito ao aleatório, o problema do Brasil deixou de ser, pelo menos na minha visão, ali contra a Finlândia, no meio de campo, e passou a ficar mais evidenciado no ataque. Mas a construção brasileira ficou muito melhor porque o Brasil conseguiu girar mais essa bola. Talvez ali com Gabi Portillo no ataque, a Adriana, ela estava no banco e não entrou. Com esse trio de meio campo, o Brasil tivesse conseguido muito mais qualidade, uma capacidade de envolvimento da defesa adversária e achar os tempos certos para conseguir criar. Então, eu particularmente acho que atuar com trios de meio campo facilitaria muito para a Pia. A Pia não precisa se desfazer desse modelo que ela faz com duas volantes, mas ela precisaria colocar uma terceira meio-campista mais centralizada que ajudasse nessa organização e municiasse jogadores melhor posicionados e com características de explorar espaço melhor, com inteligência, com visão de jogo. E aí eu faço o destaque a algumas jogadoras, como eu falei, Adriana, Gabi Portillo, enfim. O que não falta são jogadoras interessantes. E claro, eu não estou dizendo que não é para utilizar a Geise ou a Caroline. O que eu acho que no Brasil atualmente existe um excesso dessa característica em campo. Ter uma jogadora desse tipo é muito legal, porque no momento em que o Brasil está ali fazendo esse balanço e a defesa adversária está conseguindo acompanhar essa movimentação, está conseguindo anular, aí vem a Geise, aí vem a Caroline, aí vem essa jogadora mais veloz do drible, do improviso, só que ela precisa estar ligada que o Brasil tem esse modelo de jogo, então não deu certo, volta. Mas basta uma jogadora com essa característica, você não precisa ter duas. Dependendo da situação de jogo, coloca uma segunda, mas em via de regra não seria necessário, percebe? E opções para essa meio-campista, que eu citei aqui, todas elas podem fazer porque todas elas são móveis o suficiente. O Brasil não tem uma volante, por isso que eu acho que a ideia da Pia de atuar com duas segundas volantes é até interessante. Acho que acaba compensando essa falta de uma volante única
que municiaria ali duas meio-campistas mais à frente. Não, o Brasil pode atuar com duas atrás, ali um pouco mais conservadoras, mais flutuando, mas ter essa terceira. Essa terceira pode ser Rafa Leves, do Grêmio, pode ser a Duda, do Inter, poderia ser a Gabi Zanotti, do Corinthians. Não quer a Gabi Zanotti, você tem várias jogadoras mais jovens que podem atuar. Uma esperança que eu tenho nessa Copa América é de ver a Duda Sampaio em campo, né? Que é justamente essa Duda do Inter. Mas a Duda do Palmeiras, ela poderia fazer, só que quando a Pia coloca a Duda Santos do Palmeiras, ela acaba colocando como companheira da Angelina ou da Luana ali na volância. Não faz sentido, né? O esquema fica muito prejudicado porque ela também não tem essa característica de marcação. Então o Brasil fica muito espaçado, inclusive defensivamente. Só que eu acho que a Pia ela acaba não promovendo ou não com a regularidade que se poderia imaginar esse tipo de variação, porque ela vê como um pilar para a sustentação defensiva do time essa estrutura, né, de 4 jogadores atrás, que é o normal, e 4 meio-campistas fazendo esse apoio, né, quase que espelhado ali no meio-campo com a defesa. Sendo que para atuar com um trio no meio de campo, a inteligência defensiva de posicionamento e recomposição ela precisa ser muito bem feita, senão você acaba ficando um pouco mais exposto. Eu acho que eu entendo que é aí que ela é mais receosa em atuar dessa forma. Tanto é que ela experimentou essa coisa com a Ana Vitória, né, que eu falei, foi contra a Finlândia, que a Finlândia praticamente não nos atacava, né, mas ela está sempre tentando fazer o time jogar contra qualquer equipe, das mais fracas até as mais fortes, sempre com esse estilo de repetição de padrão. Só que isso é problemático também, porque o que, pelo menos na minha impressão, é como se ela não confiasse muito no potencial que, cara, jogadoras como Luana, como Ana Vitória, que por seus times, né, por essas jogadoras, elas atuam no meio de campo e elas têm capacidade de leitura da adversária e aprendizado com isso. Só que eu acho que entra um aspecto. A língua, eu acho que o fato da Pia não falar português, né, essa comunicação ela é muito intermediada ali, isso limita bastante, porque para corrigir essas nuances, esses posicionamentos, essas coisas mais sutis que vão além daquele padrão, vamos repetir sempre a mesma coisa nessa margem de segurança que a gente tem aqui, com 2 linhas de 4 espelhadas, a língua faz falta, né? E aí entra um questionamento que eu faço honestamente, assim, não é querendo julgar e tal, mas a Pia já está há 3 anos na seleção brasileira e a comunicação ainda é feita de maneira muito intermediada, né? Ela pouquíssimo fala português, né? Enfim, é um questionamento que eu faço. Então, pessoal, acho que para concluir é meio que isso, né? Eu queria saber o que você pensa a respeito disso, né? Eu particularmente acho que nós homens estamos numa posição muito mais de ouvir do que de ficar cornetando e falar. A Pia é uma treinadora de muito sucesso, de muito prestígio e, claro, a gente precisa falar, né? A gente precisa também, ao se sentir incomodado, dizer, né? Só que sempre com respeito, entendendo, procurando ouvir, procurando escutar. A Pia ela tem ideias muito interessantes, tudo que ela expressa faz muito sentido, mas a gente também precisa ser honesto com aquilo que a gente percebe, né? E muitas vezes é interessante perguntar, né? Se perguntar. Agora, eu acho que, enfim, na minha sensibilidade e numa margem de ignorância que certamente eu tenho e qualquer um de nós tem, eu imagino que eu gostaria realmente de ver a Pia ela continuar com o trabalho na seleção brasileira, mas talvez não como treinadora, né? Mas ali atuando na estrutura, talvez tendo um trabalho com a base, na comunicação com os clubes.
Mas enfim, de qualquer forma, a Copa América vem aí, né? As seleções sul-americanas, elas são muito mais frágeis do que as seleções que a gente vem enfrentando em amistosos, então acho que a gente tem todas as condições de passar bem e ser campeão. E de alguma forma, a esperança, pelo menos em mim isso acontece, ela nunca vai embora completamente, né? A não ser no final dos jogos, porque essa situação ela se repete muito, 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 e esse é um problema, né? Quando a Pia ainda estava ali nas fases anteriores do trabalho dela, ainda antes das Olimpíadas, poxa, tá bom, tá meio em cima das Olimpíadas, tá formando ainda, mas todo esse tempo passou e todos os jogos praticamente a sensação me se repete. Ela não é desafiada, ela não... isso eu acho que é uma questão da mídia que está no entorno ali, as coletivas, as perguntas, elas são muito, sabe, elas não tocam no ponto, que a gente precisa criar alternativas. A Pia, ela precisa sair dessa zona de conforto que ela criou e ser desafiada no sentido de, cara, existem outras coisas para levar em consideração. E não só essa construção nessa direção única e fixa que ela tem, né? Mas como eu estava dizendo, de todo modo, temos aí uma Copa América, né? Eu realmente espero que ela vá usar a Duda Sampaio, porque a Duda Sampaio é inconcebível ela ser usada ali como volante. Ela é uma jogadora, ela é uma meia de articulação. Eu só espero que ela não seja usada como muito próxima das atacantes, excessivamente próxima das atacantes, tipo no lugar da Bia Zanerato. Para mim isso não... eu gostaria de vê-la mais ali próxima do meio campo, que ela sabe atuar dessa forma. Ela tem alguns aspectos para evoluir nesse sentido, mas ela sabe. E até pontuar um pouquinho essa diferença, tá? Porque eu acabei não falando da Bia Zanerato, mas a Bia ela acaba sendo muito prejudicada por esse sistema que a Pia monta, e eu vejo muita gente fazendo comentários em relação a Bia Zanerato como se ela tivesse uma responsabilidade muito grande nesse processo de falta de construção da seleção, e eu não acho. Eu acho que a Bia Zanerato ela é mais uma vítima dessa falta de organização completa, porque primeiro que a Bia ela não é uma organizadora de jogadas. Ela é uma jogadora muito lúcida, mas ela já atua ali mais na fase final do ataque. Ela não é uma construtora, ela não é essa meio campista que eu tô colocando aqui, que o Brasil precisa. Então fazer essa confusão acho que não é legal para a Bia Zanerato, né? E um problema que eu acho que esse modelo que a Pia tem é que ela acaba queimando jogadoras que são de muita qualidade, gente. A Luana Bertolucci, que agora está indo para o Corinthians, ela é uma meio-campista excepcional. A Angelina é uma meio-campista que está em formação ainda, mas ela tem um potencial absurdo. A própria Bia Zanerato, gente, ela é incrível, mas ela precisa de companheiras que sincronizem movimentos com ela. Ela sozinha ela não vai sabe fazer milagre. Então é isso, pessoal. Hoje a gente focou mais na seleção brasileira, né? Esse assunto que realmente tem que ter um foco maior. Eu ia até falar sobre, né, a vitória da Noruega pela Euro, né? Sobre a Irlanda do Norte, 4-1. Esse jogo teve alguns aspectos interessantes para observar. Também a grande vitória do Haiti pela CONCACAF Women's sobre o México, 3-0. Absolutamente preocupante essa situação do México, que perdeu para a Jamaica também, né? Tem várias situações que eu gostaria de ter abordado, mas hoje a gente focou mais na seleção, né? Para debater esse assunto com mais sensibilidade, né? É um pouco também essa a proposta do canal. Eu vou deixar aí na tela final o vídeo que eu fiz ontem, né, sobre a Inglaterra, essa Euro que está tendo na Inglaterra, focando um pouco na seleção inglesa, né, e o contexto dela. Eu acho que ficou legal também. E é isso, pessoal. Se chegou até aqui, muito obrigado mesmo. Se puder ajudar com o algoritmo, né, curtindo, comentando, né, eu quero saber a opinião de vocês, e também se inscrevendo no canal, eu ficaria muito grato por isso. Tá bom, pessoal? Então é isso, até a próxima.